Muito bem, estamos online. Online, ao vivo não porque é gravado, né? O nosso queridão André Candeloro já é meu braço direito em qualquer doideira que eu invento relacionada a conteúdo. Chamo o André de bate-pronto já tá aí. Cara, queria te agradecer muito, mais uma vez, por abrir aí tua caixa de ferramenta, tudo que tu tem aí. E eu tenho certeza que quem assistir essa aula, assim como foi lá no YouTube, né? Eu vou colocar embaixo aqui para o pessoal ali ver depois. A nossa conversa que teve no YouTube lá teve muita repercussão. Mano, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu tempo aí. Imagina, meu querido, eu que agradeço o convite, poder participar com você dessa empreitada. Conte comigo sempre e é sempre uma alegria poder dividir o que a gente faz no dia a dia aqui com essa comunidade e com você aí cabeçando tudo isso. Cara, e assim, é interessante dizer que tu foi o cara que meteu pilha, né? Nem sei se tá ligado nisso, né? Mas tu foi o cara que me meteu pilha para fazer a mentoria, e isso foi lá quando eu fiz ainda o curso, né? Tu falou, pô, faz a mentoria. E aí eu fiz a tua mentoria até para ver como é que tu conduzia o negócio, assim, como é que tu agia e tal. Então foi uma grande referência para mim nesse sentido. E aí agora fiz aí e o pessoal acredito que tá gostando. Pelo menos Com até o certeza. momento, o feedback que eu tive foi bem positivo, assim, foi bem massa. Não, e eu acho bem legal isso que você está fazendo, porque quando a gente fala de mentoria, dividir o nosso dia a dia, a gente trabalha nisso, a gente faz isso. Eu tenho uma visão, você tem um jeito de fazer, não tem certo e errado nesse mercado. Quanto mais pessoas demonstrando o backstage aqui, como funciona e dividindo, mais tem a somar para o mercado e as pessoas entenderem que, bom, posso pegar um pouco disso, achar um jeito meu, levantar. Depois que você está consolidado, ensina também a fazer isso. É natural do mercado e que bom que a gente tem várias visões para o que a gente faz no dia a dia. É muito bom. E o objetivo é justamente esse. Tipo, o cara, ele chegou, não tem nem ideia quem que é o André. Ele chegou aqui, gostou do que tá vendo? Cara, já vai lá pra mentoria. Tem muito a ver com o que eu passo na Blend também. É uma outra linha de criação. O cara é uma máquina, né? Vocês vão ver aqui. Então já pega e já vai lá no Instagram do André. Eu vou colocar todos os links aqui embaixo. E aí já Legal. entra lá e já vai, né? Já vai uma por uma. André, posso compartilhar tua tela? Tu quer fazer uma introdução? Como é que tu quer conduzir o rolê? Pode começar, eu trago a introdução junto com a apresentação. Maravilha. Boa. Bom, temos aí um tema que é muito recorrente da maneira como eu penso, como eu trabalho, que é esse termo verdade. Para alguns já é mais comum, para outros pode gerar uma estranheza, mas vocês vão entender que é algo comum ao trabalho de todos. Eu só estou lidando com ela de uma outra forma e vocês vão saber de onde tudo isso vem. Então, sente-se aí, acomode-se, vamos nessa jornada junto, que é uma imersão de um pouco da parte tão importante da criação de marcas e não só da criação de marcas, da vida de um profissional criativo. Né? Isso é muito importante para a gente poder saber que a gente não faz só marca, a gente pode fazer muito mais do que isso. Tá? Antes de tudo, até falei, espera um pouquinho que eu trago a introdução, me apresento aqui, meu nome é André Candeloro, para quem não me conhece, você talvez possa me conhecer como Adbrain, né? Também é o meu segundo nome. Eu sou formado em design e estive publicitário por mais de 15 anos. Eu gosto de falar que eu estive porque eu nunca deixei de ser designer, eu ganhei um novo skill de ser publicitário. Isso é algo que catalisou a forma de pensar, a forma de criar, e muito do que eu trago aqui hoje para vocês é justamente essa experiência de vida que eu estava inserido, a forma de criar, a forma de pensar e a forma de construir narrativas. Então, saber da onde eu vim faz muito sentido, porque ainda que sempre sendo designer, a publicidade me trouxe formas de pensar diferente, de ver o modelo criativo, muito em função da necessidade do tempo. A gente precisava, na publicidade, você ter uma agilidade muito maior de criação, uma velocidade muito maior de execução, e tudo isso trouxe maneiras de criar
que me acompanharam hoje até na criação de marcas. Isso facilita com que o meu trabalho seja mais rápido, mais ágil, né? Então, vocês vão ter um pouco aqui de como tudo isso funciona, tá? Quando a gente pensa na criação, o nosso objetivo principal é comunicar. Isso não é só da criação, isso é da vida. Todos nós precisamos nos fazer entendidos para o que a gente precisa levar adiante. Então, a gente precisa comunicar algo, entender algo. É sempre uma troca, né? No design isso acontece, a gente está sempre tentando comunicar algo para um cliente ser percebido pelo seu público. Eu costumo dizer que a gente veste o nosso cliente com uma roupa que é percebida pelos outros, daí a gente tem o termo percepção de valor, de entendimento. Na publicidade a gente comunica algo, a gente sempre está falando algo para alguém, demonstrando algo para um público, trazendo peças que remetem ao entendimento de uma mensagem. E na arte, ainda que passe pelo entendimento de cada um, ela comunica algo e quem fez a criação tinha algo em mente. Muitas vezes isso não é tão direto, e é isso que difere a arte do design. Ela não tem um objetivo a ser cumprido, o design tem. Então, tudo aqui passa por comunicação. E é o que a gente faz, é o que a gente precisa entender, que é o fundamento da nossa criação. É a mensagem. Toda peça, todo o trabalho precisa comunicar algo e precisa transmitir uma informação para alguém, para uma comunidade, para um público, para um ambiente cultural. E isso é o que sustenta a nosso entendimento e a nossa função. E aí vem o termo lá da forma e função. O que vem antes não vamos discutir aqui, mas tudo bem. Quando a gente pensa sobre transmitir uma mensagem, quanto a design, a gente tem claro que ele tem um objetivo a cumprir. Então, a gente tem o signo, a informação, é lido, é entendido. Isso vai desde da iconografia simples, da simbologia simples de uma placa, até algo maior, que tem que ter uma experiência maior, um entendimento maior, mas sempre é uma mensagem. E ela pode ser sentida, assimilada, ela pode ser direta e objetiva, ela pode ser, depender de um processo mais analítico, mas sempre vai partir desse conceito. Isso aqui é algo muito relevante, porque muitas vezes a gente faz a criação por fazer, né? A gente acaba achando estética pela estética, mas a gente esquece o fundamento da mensagem. A gente esquece que tem que comunicar alguma coisa, que tem que dizer alguma coisa, que quem tem contato com a criação tem que receber algo. E aí sim a gente tem um objetivo. Se a gente não conseguir cumprir, falhamos. Se a gente conseguir cumprir com mais exatidão e ainda assim conseguir trazer mais diferenciação, por exemplo, a gente tem mais acertos, digamos assim. Então a gente começa já a perceber e entender que a gente tem algo a fazer e a cumprir. E na publicidade, eu tive contato com o termo que a gente fala que é big idea, que é uma ideia, mas ela sempre parte de uma conexão que normalmente é humana, tá? As pessoas se familiarizam e se identificam com uma ideia, com um raciocínio, porque ela se vê naquilo, para ela faz sentido. Isso eu comecei a entender que era a verdade. O que é a verdade? Alguém está falando algo, está comunicando algo, e quem está do outro lado consegue assimilar isso porque faz parte do entendimento dela, ela se identifica com isso, e a gente pode chamar isso de valor, né? A verdade é um grande valor do cliente, mas é algo que está lá, quente, latente, precisa ser comunicado, ou aquilo é o que faz mover todos os mecanismos daquela empresa e precisa ser comunicado. Então, vocês vão entender que a verdade é a nossa parceira de criação. Ela é algo que a gente tem que buscar incessantemente em todo o trabalho. E aí, não era a temática aqui, mas eu posso dizer que cada projeto tem uma verdade diferente, e isso já coloca a criação num nível e num ambiente totalmente distinto de outro cliente que às vezes é do mesmo segmento.
Porque ainda que eles façam a mesma coisa, tenham o mesmo produto, o mesmo serviço, estejam na mesma cidade, moram no mesmo quarteirão, a verdade de cada um pode ser diferente. Eles se entendem como criadores de forma diferente. E a gente está aqui para dar voz a isso. Então, por isso, eu digo que a verdade é a ponte que comunica, que utiliza a mensagem para transmitir. Então, a gente usa a mensagem para comunicar uma grande verdade, né? Então, onde vem essa tal verdade que eu estou trazendo agora para vocês com esse nome? Talvez vocês já conheçam com outro nome, talvez vocês utilizam esse mesmo preceito, esse mesmo conceito de uma certa maneira, mas essa verdade, ela não está num lugar que a gente vai procurar e olhar no brief e falar assim, na pergunta 5 tem a verdade. Porque se você perguntar o que é a sua verdade para o cliente, ele vai falar, a verdade é que eu quero ganhar mais dinheiro, a verdade é que eu quero fazer um produto melhor, a verdade... E talvez o que ele verbalize não seja exatamente o que move ele a ser diferente. Então, cabe a nós termos a sensibilidade, termos o tempo de trabalho também de conseguir visualizar e perceber que em alguns clientes ela vai estar em algum lugar e talvez em outros projetos ela vai estar em outra parte significante do projeto. Isso é relevante porque a gente precisa estar atento. A gente precisa saber que precisa de uma verdade. Começamos por aí. Então, cada cliente tem algo a nos oferecer. Ele vai dividir conosco espontaneamente, muitas vezes, ele já chega muito lúcido do que ele quer, do que ele faz, do que difere ele dos outros. Muitas vezes o produto dele é muito único, a maneira como ele faz aquele produto, seja na matéria-prima, seja na execução, seja no acabamento, seja no que esse produto beneficia o mercado. Aí você fala, poxa, aqui é um lugar para colocar o dedo, é um ponto de tensão. Porque a intenção de ter essa verdade é que a gente utilize ela para criar. Então, se o cliente fala, olha, o meu ponto de diferenciação, ele já sabe disso, que é relevante para a criação, é que eu vejo as coisas de outra forma. Ainda que todo mundo frita batata frita, eu faço ela de uma outra forma, o óleo é diferente. E eu comunico isso de uma outra forma, porque eu sou alegre, e a minha diferenciação é ser feliz. Está em todo lugar. Em cada projeto ela vai brilhar de uma certa forma. Então pode estar no Golden Circle, né? no como, no que, no porquê. Muitas vezes está ali, e a gente acha que sempre está ali. Nem sempre. Né? A gente pode, muitas vezes, focar em um lugar que era o mais óbvio. Né? Então, quais são os valores? O valor é algo muito importante para a empresa, para o serviço. E aí você vai ver e fala assim, pô, mas aqui não é um valor tão diferenciado. A história familiar que ele tem para construir essa marca e ela leva o nome da família é muito mais relevante do que o próprio valor que ele está falando para mim. Vamos colocar o dedo aqui. Então, claro que existem projetos que são muito bem direcionados e falam, olha, esse é o objetivo, claro, eu preciso comunicar sobre isso, mas muitas vezes você pode encontrar algo a ser ressaltado e trazer isso à tona. Parece meio etéreo isso, e é. E aí que está a parte interessante do nosso trabalho. Ao mesmo tempo que ele é muito fácil, ele é muito difícil. Escolher tipografia, criar forma, cor, não é difícil. A gente tem um leque de opções, sabe como que isso comunica com o público X com a fonte Y faz muito bem, a gente consegue ter a percepção correta, passa os atributos, a gente tem todo um modo de criar sobre isso. Mas se encontrar um tema, achar um grande ponto para ser comunicado, ter uma grande ideia, isso é difícil. E aí que a gente tem que começar a colocar nossas atenções. Focar muito na parte conceitual antes de chegar na execução gráfica. Né? Então, aqui a gente começa a ter conteúdo para trabalhar todo o desenvolvimento do projeto. Pesquisa, isso aqui influencia muito na pesquisa. Eu sei que a empresa ela faz carrinho de bebê, mas ela faz com uma intenção diferente, porque o tecido não gera o contato com a pele, ele é único. Que tecido é esse? Como que ele é feito? Deixa eu pesquisar sobre
Isso que é tão único. Então, você está falando do carrinho de bebê, mas você está olhando para outro lado dele já. Então, isso direciona muito nosso processo desde o início, porque a gente acaba identificando lá no briefing essa grande verdade. Então, todo o nosso norte de criação vem sendo inspirado e trabalhado com esse prisma. Pesquisa, conceito, aí a gente tem uma ideia, aí a gente vai para a parte de prototipagem, criação gráfica, e tudo isso já foi totalmente direcionado por algo muito maior, que não é gráfico, que é uma ideia, que é uma verdade. Então, aqui, a gente precisa entender que assim como o nosso cliente tem uma verdade, é o que você falou, pausa dramática, tenso. Você, criativo, também deveria ter uma verdade. Por que você trabalha da forma como você trabalha? Eu vou nichar, eu vou ser diferente, eu vou estar naquele pouco. Legal. Muita gente vai fazer a mesma coisa que você no mesmo segmento. O que você faz de diferente na sua criação? O que você pensa diferente? Qual que é a sua verdade? A minha verdade é criar fora do óbvio. Eu penso em marcas que são totalmente diferentes porque eu uso a verdade para criar. Então, eu uso a verdade do cliente para trazer a minha verdade à tona. Não estou falando que a sua verdade precisa ser exatamente essa. A sua verdade é criar projetos lúdicos, utilizando o processo manual, porque isso te difere. Outras pessoas vão querer que você crie um projeto dessa forma. Quanto mais únicos, quanto mais diferenciados vocês, né, criativos, forem, melhor para o mercado. A gente não fala a mesma coisa para o nosso cliente? Seja único, seja diferente, traga valor para você. Por que a gente não traz valor para a gente mesmo pensando com a mesma ótica? Então, se tudo que funciona para o cliente, funciona para a gente. Então, tudo que vocês aprenderem a fazer para o cliente, façam para vocês também. Tá? Então, assim, é uma pausa, literalmente um parênteses aqui, porque é muito importante. Normalmente a gente gasta muita energia, e é necessário fazer isso, para trabalhar para os outros. Mas a gente não trabalha para a gente. A gente releva aí o nosso portfólio, a gente não se posiciona da forma correta, a gente não traz à tona nosso diferencial, a gente só mostra o que a gente faz. Não pensa como a gente vai mostrar, o que a gente faz diferente, a gente só está executando. Ainda que a gente siga um briefing, cuide de um projeto que é do cliente, tem sempre uma forma de ver como a gente faz. E a gente pode trabalhar isso como algo que traz valor para a gente. Tá certo? Literalmente um parênteses, voltamos ao percurso. O dedo na moleira, né? É Porque se a gente não começa a apontar um pouco coisas que a gente precisa fazer para o mercado, a gente deixa muito as coisas acontecendo. E aí a gente fica depois se perguntando, poxa, mas não está rolando? Por quê? Porque a gente deixa acontecer muito, né? Sim, e o pessoal tem uma mania muito feia de ficar de olho no que o pessoal tá gostando, né? Eu acho que isso é muito culpa das redes sociais, né? O que todo mundo gostando? Pô, tá todo mundo agora publicando reels, fazendo análise de alguma coisa. Eu vou lá e vou fazer. Pô, agora tá todo mundo fazendo RAF, desenha uma letra, de repente aparece mockup, vou lá fazer também. Então o pessoal entra muito nessa pilha na ânsia de querer ter seguidores e acaba perdendo muito do eu, né? O que tem ali. Sabe que eu tenho pessoal que não, nem vou falar isso, deixa quieto. Eu ia falar um negócio e lembrei que o cara tá aqui dentro, deixa quieto. Cancela, corta. Vai lá, vai lá. Eu penso sobre essa parte que ao mesmo tempo é fácil para a gente de fazer, muitas vezes ela não gera o benefício que a gente precisa, mas parece que é muito bom. Por quê? Porque tá no hype, tá na moda, é muito fácil. Isso funciona tanto para a criação, em seguir modismos gráficos, quanto para usar as mídias sociais e utilizar dessa forma. Eu entendo que achar um jeito nosso de fazer é muito difícil pelas mídias sociais terem um padrão. Eu não vou inventar a roda. É muito difícil fazer isso. Mas se eu usar com inteligência, saber o momento certo de colocar, demonstrar o que eu faço dentro de um padrão que vai me ajudar a chegar em mais pessoas, tudo certo. Mas você tem que pensar na mensagem. Assim como eu falei da mensagem que o projeto tem, o cliente tem, o negócio tem, a gente também está transmitindo uma mensagem. Que mensagem que a gente está passando? Eu faço um logotipo? Ou eu faço um sistema gráfico, eu cuido do todo, eu sei como facilitar a vida do cliente e diminuir o custo de produção de algo. O que o cliente vai querer escutar? Então, a gente precisa utilizar isso como um meio de condução e, a nosso favor, aproveitar sobre isso.
Quando eu penso e falo sobre verdade, eu venho aqui e falo para vocês. A primeira coisa que eu aprendi na publicidade foi a mentir. Aí eu falo, caramba, Cantoro, você está falando de verdade, que o cliente tem uma verdade, que você criava com verdade, cria com verdade, e você vem falar para a gente que a gente vai precisar mentir? Sim, a gente vai aprender a mentir e precisa aprender a mentir. E aí, pô, que cara doido, né? Apple, 1984, né? Primeiro lançamento do Macintosh. Quando eles estavam chegando no mercado, eles se posicionaram como diferente, né? Por si só, eles já eram diferentes porque eles tinham um sistema gráfico diferente. A primeira vez que tinha tipografia, e aí temos o dedo do Steve Jobs sendo genial em ter coisas desse tipo. Sempre entendeu que a diferenciação e o novo é muito mais comunicativo, né? A gente consegue falar muito mais fácil de algo que é novo. Por quê? Porque ele é novo. Ninguém conhece isso, eu posso falar do jeito que eu quiser. Depois que todo mundo conhece, eu crio algo novo ainda para falar de novo. Ou então, eu preciso achar um jeito diferente de falar o que todo mundo faz. E o nosso trabalho é esse, tá? A gente fala a mesma coisa ao mesmo tempo. Quem fala um pouco diferente disso destoa, aparece, ressalta, tanto no mercado quanto no pessoal. Se você vê todo mundo numa plateia falando no mesmo tom, e você vê alguém que tem uma forma mais apurada de se comunicar, ou que está vestindo diferente, você vai olhar para aquela pessoa. Primeira coisa, você vai chamar atenção. Depois, você pode ter um interesse genuíno na mensagem, no que ela está querendo dizer. O que eu quero dizer aqui? Quando eles trouxeram o lançamento, né, eles se posicionaram como uma marca que chegou para salvar o mundo do controle da alienação que os outros computadores da época faziam. Então, literalmente, eles se posicionaram dessa forma. E aí, quando eu falo sobre mentir, queria dividir um filme com vocês, para vocês entenderem, primeiro, da onde a gente está partindo, depois para onde vai. Se quiser colocar aí, é o primeiro... Secure from the pests, obeying contradictory reports. Our unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Então vocês vão ver porque 1984 não vai ser como 1984. 1984 é um livro que fala sobre o controle, né, de ter as pessoas sob o controle de uma ideologia. Esse filme é um filme de Super Bowl. O Super Bowl é a final do futebol americano. Até hoje é a publicidade mais cara que existe. E em 1984, quando eles estavam lançando um produto revolucionário, eles não mostraram o produto revolucionário. Não tem computador aqui. A gente não vê o produto que vai mudar em 1984. Então, o mentir é literalmente trazer uma mensagem de uma forma que seja muito atrativa e que faça você ter interesse para uma verdade que você sabe qual ela é e você conta da forma como você quer. A narrativa é muito importante. Então, a gente tem uma verdade muito clara, mas que não estava sendo dita ali. Tecnologia, interface, eram revolucionários para a época. Ninguém teria contato com aquilo. Eles seriam soltos da hegemonia da tecnologia retrógrada que tinha naquele momento. Você ia poder ver tela, não ia ter cor ainda, porque naquela época não tinha, mas você poder ver letra, você poder usar um mouse. Não existia mouse, foi inventado o mouse. Tudo era novo, era algo muito verdadeiro para ser comunicado, ser dito. Mas quando eles foram trazer isso à tona, a publicidade é genial por isso, porque ela engana para contar sobre algo. Então ela cria uma narrativa. Pô, eu vou contar um filme que todo mundo está seguindo o mesmo padrão. E é isso.
O mercado todo, mesmo padrão, andando em linha reta, sofrendo, não conseguindo evoluir, sendo controlado por algo maior que é o mal, que é o nosso concorrente. E a gente faz toda uma narrativa e uma linguagem que não é verdadeira, que não é o computador, que não é o que a gente precisa ver e comunicar como produto, mas que ela é atrativa, ela é mentirosa. E eu falo mentirosa não no sentido ruim, eu falo no sentido bom, porque a gente se entretém muito mais com uma narrativa que faz com que a gente gere interesse naquilo, do que simplesmente falar assim, chegou o novo Macintosh, tela gráfica. Que raios é isso? Que interesse gera isso? Que diferenciação gera isso? Então, e a Apple usa essa mesma lógica até hoje. Ela não fala sobre o benefício da câmera de 400 megapixels. Ela fala que você não vai perder o seu filho correndo, porque ela tem estabilizador e tal. Ela fala do que você vai usar aquilo. O que eu estou fazendo? Estou libertando vocês desse computador que é antigo. Estou trazendo algo novo. E vocês não têm nem o computador, estou trazendo um novo momento. É falar sobre algo muito mais lúdico do que o equipamento. Com tantos mega, com tantos... Não precisa falar disso. Naquela época as pessoas nem tinham noção ainda. Mas até hoje as pessoas já sabem. Ela não precisa falar sobre o benefício físico do produto. Ela fala sobre o que isso vai te dar. Vai te dar superpoderes. Você vai sair disso e vai conseguir fazer o que você quiser. E você não está mais preso nessa cultura que todo mundo trabalha. Então, por isso que ter uma verdade nos dá algo a ser trabalhado. A gente pode falar que isso é um feature, mas é muito maior. Não é um detalhe, é uma grande verdade. Né? E a segunda coisa que dentro desse filme, dentro de toda a criação tem, é uma ideia. É o como. Como eu vou fazer isso? Tá, legal. Sabemos que a gente precisa comunicar o lançamento do computador, a nossa verdade é que a gente é muito diferente. Como eu vou fazer isso? Como que eu vou contar para todo mundo que 1984 vai ser diferente? Na verdade, isso nem era o objetivo. A ideia é quase que essa. É usar um conceito de um livro, 1984, que deixa todo mundo sob uma hegemonia de uma cultura e trazer uma narrativa para falar que alguém, que somos nós, estamos libertando todo mundo para poder ser livre com um computador que faz isso. Essa é a ideia. E a ideia, ela muda o mundo, ela muda as pessoas, porque ela gera interesse, ela gera facilidade, ela faz o que pode ser difícil contar de uma forma mais fácil. E a gente tem narrativa, tem a linguagem ali para ser contada, a gente tem, no caso, tem uma atriz, tem tudo diferente para trazer tudo isso à tona. Então, a verdade, junto com a ideia, é literalmente o resumo do nosso trabalho. Briefing. Identificamos uma verdade, sabemos tudo que a marca precisa comunicar em termos de percepções, para quem, para onde, para como, onde vai ser usada. Temos uma ideia para utilizar essa verdade e a gente materializa tudo isso usando a linguagem que a gente precisa, respondendo ao briefing. Falei que era fácil que a gente fazia, né? Mas vai ter uma ideia. A ideia é o paradoxo da facilidade. É fácil depois que você fez. Antes é difícil. Mas não é fácil. É o paradoxo. E aí está a engrenagem do nosso trabalho. Depois que você acha uma solução, tudo resolve. Pô, era fácil. Alguém olha e identifica, caramba, olha, é muito, muito óbvio, é muito bom, é legal. Mas e para ter essa ideia fácil? Quando você não teve que pesquisar, quando você não teve que associar, achar combinações, aprender sobre algo, lapidar essa verdade para que ela tenha mais corpo. E aí, quando você tem a boa ideia, a boa execução gráfica, o projeto fica redondo, e aí alguém fala, pô, mas bom, né? É meio fácil, né? Simples. Ele cumpre, ele é bom. Essa é a diferença. Então, a ideia é literalmente o que faz com que a gente tenha uma exatidão em contar sobre as coisas, em que as pessoas sentem aqui e falam, puta, verdade. É isso. E uma ideia, ela não tem que ser difícil. Quanto mais simples e comunicativa, quanto mais direta e óbvia para as pessoas entenderem, mais forte ela vai ser, desde que ela não seja simplória, desde que ela não seja igual a todas. Se for uma ideia que te difere dos outros, ela vai ser memorável,
ela vai gerar identificação, ela vai fazer com que você tenha êxito no seu objetivo, né? E muitas vezes ela tá clara, ela tá direta e óbvia do que a gente precisa dizer, mas muitas vezes ela dói, ela é difícil de comunicar. Pode colocar o segundo vídeo. Today we celebrate the first É o glorious segundo. anniversary of the information. Só tem Pepsi, pode ser? Já pensou que o pode ser muito bom? Só tenho uma amiga pra te apresentar, pode ser? Pode! Let's get it together. Step by step. Ó, tá sobrando ele pro nosso time, pode ser? Pode. Eu só tenho esse peixe que canta, pode ser? Pode! Amore, amore, Pode. Pode ser bom, pode ser muito bom, pode ser Pepsi. Filmes antigos, mas Muito bom. a ideia é sempre boa e ele parte de uma verdade muito poderosa. Aqui, Pepsi tinha um posicionamento que no mercado ela sempre foi a segunda bebida, talvez até a terceira bebida do mercado, né? No Brasil, Coca, Guaraná e a Pepsi era a terceira. E ela tinha uma dor latente que era o cliente só consumia a Pepsi quando não tinha Coca-Cola. Então, você vai a algum lugar e fala, queria Coca. É o refrigerante mais bebido do mundo, era sempre o primeiro pedido. Fala assim, puxa, a gente não trabalha com Coca, a gente não tem Coca. Pode ser Pepsi? O cliente, pode. Isso era uma dor para o próprio cliente Pepsi. E quanto é difícil ele assumir que, tá bom, eu sou o segundo, eu não sou o primeiro, mas pode ser muito bom. O pode ser muito bom é a virada, é a chave da ideia de trazer isso à tona. E a verdade era a dor natural do mercado ali, que eles já tinham sentido isso. É difícil para uma marca se aceitar e falar, tá bom, sou o segundo, mas vamos fazer disso algo grande. A agência tem que ter muito culhão de apresentar para a marca esse posicionamento, né? A UMAP brilhantemente trouxe isso para o cliente e falou, olha, vamos assumir que a gente não é o primeiro, mas tem muita coisa boa aqui. Aí as pessoas têm vontade de experimentar. Porque, pode ser bom, né? Vamos ver como que é. E o market share da Pepsi aumentou muito nessa época da campanha, provando que, sim, foi bem sucedido. As pessoas começaram a experimentar, sim, pelo simples fato de, tá bom, pode ser bom. Então, já começava a pedir a Pepsi. E ideias simples... Eu trago isso aqui porque a gente muitas vezes fica preocupado em, mas é muito simples essa ideia. Tá, mas a verdade é muito boa. A maneira como você vai trazer essa ideia, essa verdade, ela é muito poderosa. Ela rende muitas coisas. Na publicidade tem algo muito comum que a gente fala que é render. Uma ideia simples, ela começa a render. Ela rende um filme, ela rende um print, ela rende uma ação física e tudo vai saindo da ideia. Assim é com a gente. Tem uma grande ideia para fazer uma marca com base numa verdade poderosa. O símbolo sai muito fácil. Por quê? Porque ele vem lá do histórico que eu encontrei. A cor vem da própria verdade e da ideia que a gente trouxe. E você começa a criar essa construção de marca e tudo vai se desdobrando muito fácil. E você percebe que isso pode ser poderoso. Então, muitas vezes, a gente pensa que tudo tem que ser muito grande, muito espalhafatoso. Às vezes ela é embrionário. Ela é uma ideia pequenininha, mas a forma como a gente materializa isso, a gente traz isso à tona, é grande. A maioria dos projetos que a gente vê que são brilhantes e são muito bem construídos, eles precisam ser universais, eles precisam ser simples de ser entendidos. Então eles partem de ideias que não são rasas, mas elas são simples de ser assimiladas. Elas são muitas vezes vistas por outra ótica, que é um ponto muito relevante do nosso trabalho. A gente precisa sempre encontrar uma forma mais privilegiada de contar sobre um tema que já é muito dito. Refrigerante, todo mundo está no mesmo mercado. Todo mundo vende o mesmo produto com sabores diferentes. Como eu vou falar que o meu produto ele pode
ter um benefício diferente. Ele pode ser um benefício físico, ele é mais refrescante, ele é menos calórico, ou eu posso trazer um benefício emocional. Poxa, beber Pepsi pode ser tão legal, tanta coisa pode acontecer se você beber isso. Você empresta um atributo emocional para o produto. E a gente pode fazer isso para a marca. A gente pode trazer isso. Então, por isso que a publicidade me fez ver a criação de uma outra maneira. Pô, se eu posso dar uma volta, contar um storytelling gigantesco para trazer algo à tona, vamos nessa. Essa história vai ser legal? Vai ser boa? Eu vou encantar o cliente na apresentação? Eu vou render um universo gráfico poderoso? Por que eu vou abrir mão dessa ideia se ela me rende tantas coisas positivas? Pelo simples fato de só criar pensando na tipografia? Tipografia é uma execução. Ela ajuda a passar a mensagem de uma forma melhor. Ela é melhor lida, melhor entendida. Mas toda essa layer do storytelling que a gente consegue construir com uma grande ideia, uma grande verdade, ela é muito mais poderosa para criar marcas que fazem diferença no mundo. Fazem diferença para o cliente, porque quando ele se posicionar no mercado com essa marca, tudo vai ser muito melhor para ele pela diferenciação. E olha só, funciona muito bem para a gente. Quando a gente coloca no portfólio um trabalho que tem a ser contado, cada detalhe, tem muitas layers, muitas camadas do storytelling, isso gera um impacto no nosso portfólio absurdo. Porque o cliente consegue identificar isso, ele quer algo desse tipo. E esse cliente consegue identificar isso, é um cliente que paga mais. Porque ele está num estado de consciência diferente da venda e da compra das coisas. Ele sabe que aquilo vai trazer retorno para ele. E aí a gente começa a falar com outro público. A ideia, ela junta, na verdade, para potencializar ela. Então a gente tem a verdade antes e a ideia é como eu vou fazer tudo isso ser entendido. Eu vou potencializar o que já está lá. Já identifiquei no cliente, no negócio, no serviço, no produto, até na gente. Então a minha verdade é criar marcas óbvias. Qual que é a minha ideia? Usar os clientes que eu faço, que eu uso essa metodologia para mostrar cada detalhe e separar cada parte do portfólio do projeto para contar que isso é poderoso, que isso faz diferença. É a minha ideia, a forma como eu vou contar. Então isso funciona para a gente, funciona para o cliente e funciona principalmente para o projeto. O projeto, ele só cresce quando a gente vai trazendo isso ao longo da criação. Então, se a verdade foi identificada muito inicialmente ali no briefing, a gente já tem ela para ser trabalhada na pesquisa. Tem coisas óbvias que são necessárias da pesquisa, público, mercado, similares, mas quando eu começo a utilizar a verdade dentro disso, ela começa a me levar para um lugar talvez não tão percorrido, porque começa a juntar outros fatores, a verdade do cliente, o segmento do cliente, a maneira como ele vê, a minha maneira de ver as coisas também, tem uma visão. Todo mundo tem, né? Se a gente der o mesmo briefing para 10 designers, são 10 projetos diferentes. E todos eles podem ser pertinentes à sua entrega. Corretos no entendimento e plenos, mas cada um vê as coisas de uma forma. Então, quando a gente consegue utilizar essa verdade e vai crescendo, a ideia é literalmente o turning point, ali, é o ponto de virada para pegar isso e jogar para cima, fazer ainda maior. Porque essa ideia vai me ajudar a usar isso para criar um bom símbolo, para criar um bom sistema gráfico, para escolher uma cor de uma forma relevante. Pode ser psicologia das cores, pode ser em função da realidade, da diferenciação do segmento, pode achar outras formas, mas com certeza ela vai esbarrar em outras partes. Isso vai trazer projetos que não são criados só pelo universo gráfico. Eles respondem a algo. Responder o quê? A verdade e a ideia. Isso já difere, né? A gente já consegue ter uma forma diferente. E quando a gente fala sobre isso, a gente tem um conceito da criatividade, que é que a gente sempre pensa em ser diferente, criar de outra forma, trazer algo que seja atrativo no âmbito da criatividade. E aqui tem o que a gente amarra, porque não é criativo por ser criativo. Na publicidade é muito comum isso. É louco porque é louco, porque chama atenção. Aí isso vai parar as pessoas no jornal, vai parar até no Instagram hoje funciona. Para dedo. Pô, é muito louco isso. Mas se não tiver uma mensagem, não tiver uma coerência com o público, ela não conecta, ela não gera identificação. Então, ao mesmo tempo que ela tem que ser apropriada,
ela tem que ser adequada ao seu segmento, ela tem que ser aplicável ao seu cenário, ela tem que ser adaptável a plataformas diferentes, ela tem que ser pensada para ser útil. Ela não pode ser simplesmente pensada porque ela é bonita ou ela é diferente, porque o útil às vezes não é isso. Quando eu reduzo isso, funciona ou não funciona? Não é mais útil. Então ela tem que ser apropriado. E ainda assim, ela tem que ter uma parcela de originalidade. Ela tem que ter uma forma diferente de ver aquilo. Ela tem que ter uma leitura que não é igual a todos. E aí, quando a gente consegue juntar isso, de fato é algo criativo. E é aqui que a gente vive. A gente tem que viver nesse ponto do trabalho, na criatividade. Porque quando a gente consegue trazer isso para o projeto, ele é um projeto que, além de ser muito bonito, de ser muito diferente, de falar de coisas que talvez não sejam comuns a serem ditas, ele é apropriado, ele é correto, ele responde às necessidades de percepção, de público, de leitura, de coerência, de tudo que foi planejado para uma boa marca se aplicar no dia a dia. E é aí que a gente começa a se destacar. Destacar o nosso cliente e destacar o nosso trabalho. Percebam que a gente sempre anda junto com isso, porque é a nossa vida. É literalmente um ciclo virtuoso. Fazemos um bom projeto, com uma boa verdade, com uma boa ideia, materializamos muito bem e executamos. Mostramos para o mercado. Conseguimos trazer outros clientes que desejam isso. E a gente começa a fazer um ciclo que pede por isso. Então, quanto mais criativo, quanto mais correto, quanto mais utilizar pontos de diferenciação para o cliente e para a gente, mais a gente cresce. E mais o nosso cliente cresce conosco. E a gente vai, né, nesse desenvolvimento. Temos aqui um terceiro ponto, e eu gosto de campanha velha, tá? Campanha velha de 20 anos atrás, que funciona até hoje. Se colocar hoje, funciona porque é simples, é popular. Ela não depende de um conhecimento. Os melhores comerciais foram aquele, a Pepsi concorrendo com a Coca. Lembra desses comerciais? Os caras se provocando. Eu lembro que tinha eu não lembro quem que se era a Pepsi ou a Coca, mas acho que era a Pepsi. Pegava, tinha uma criancinha que pedia moedinha, daí chegava, tirava a latinha, eu não lembro se era da Coca ou da Pepsi, e aí botava a latinha no chão para subir em cima, para colocar a moedinha, apertar no botão no outro e pegar a latinha que ia tomar. Cara, perfeito. Genial. Esse filme que você está falando, ele funciona em qualquer cultura. Então, se você for numa cultura ocidental, oriental, de pessoa que tem conhecimento, que não tem conhecimento, que bebe o produto, ela consegue entender. Porque ele é tão genial em trazer à tona uma temática, uma verdade, e construir uma narrativa tão poderosa por ser simples, tem êxito. E é o que a gente precisa pensar. Muitas vezes a gente pensa muito para criar as coisas muito maiores do que elas precisam ser. E a gente perde a referência que a gente acha que a gente vai conseguir suprir essa criação na parte gráfica. A parte gráfica é só um bom trabalho gráfico. E é óbvio que é uma necessidade. A gente tem que aprender, criar sobre isso, se treinar e achar técnica, lógico. Mas se você não tiver algo bom para contar, vai ser só bonito. Não vai trazer algo que gere uma conexão com o público, que não gere um interesse do mercado, porque só vai ser bonito. Então, se a gente pode criar bonito e contar algo maior, a gente tem mais êxito. A gente se posiciona de uma forma diferente, quanto criativos mesmo, e quanto ao sucesso dos nossos clientes, que é o nosso sucesso também. Se ele tiver sucesso, a gente tem sucesso, a gente consegue demonstrar isso. Dá um play nesse filme e eu falo mais sobre. Malu Mader tá aí? Tá sim, quem quer falar? Tá, dá licença. A correntinha não vale. Ô, Malu, atende a gente, Malu. Não dá, acabei de sair do banho. Jura? Nossa, queria ver uma coisa. Vê o que? Eu não tô nem vestida. Mostra o pé. O pé? Mostra! Rapidinho. Olha, pé da Malu Mader, gente. Dia Havaianas. Eu sempre usei. Ah, é? Você e todos os brasileiros. Vem cá, não dá pra gente entrar um pouquinho, não? A gente toma um café, se apresenta o outro pé.
Essa campanha aqui, na verdade, esse filme deu origem à campanha mais duradoura da Havaianas, que é Todo Mundo Usa Havaianas. Aqui era as legítimas, porque chegou no momento que concorrentes começaram a criar produtos iguais à Havaiana, e eles começaram a colocar as legítimas, porque somos nós, as verdadeiras Havaianas. Nesse filme, o Luiz, eu sempre esqueço o nome dele, ele era um ator de teatro e ele improvisava muito. Ele fazia o que a gente chama de caco, traz pedacinhos. E quando a Malu Mader fala sobre, eu tô de Havaianas, você e todo o Brasil, né? E desse você e todo o Brasil ficou, né? Você e todo brasileiro, ficou ali como registrado no filme mesmo, eles mantiveram. E disso saiu o Havaianas Todo Mundo Usa. Por quê? Porque é uma verdade. Tá na boca do povo ali, todo mundo usa. Rico, pobre, anônimo, famoso, todo mundo usa Havaiana. Naquela época, nem tinha o hype de ser todas diferentes, coloridas. Depois começou ainda a criar-se um produto em cima dessa hegemonia da comunicação de todo mundo usa. Tá bom, todo mundo usa, então vamos fazer diferente, vamos trazer isso. E a inovação do produto fez o produto se tornar ainda mais o que ele é. Ele é hoje um elemento da cultura pop brasileira. É o que todo produto deseja ser. Ele é reconhecido pelo que ele é já. Mas essa verdade estava tão latente, estava tão ali, que até o ator, na hora de tirar o filme, ele trouxe, deu voz a uma campanha, que é a mais brilhante campanha, né, que fez, não vou falar que fez a Havaianas, porque é o produto, mas ela trouxe uma identificação popular. Tá bom, puxa, todo mundo, eu posso ter um produto que um ator usa, né? E naquela época, que era o monopólio da TV, você tinha um ídolo, literalmente, na TV. Hoje você pode ter um influenciador que tem um produto, ele vende isso, e mudou totalmente as cadeias, mas aqui não. Aqui você precisava ver na TV, saber que aquelas pessoas também usavam e validar, e todo mundo usava. Então, eu trago os exemplos da publicidade, poderia trazer muito aqui os exemplos do design, mas é a mesma coisa que a gente faz. Ali é um conceito, é uma forma de comunicar aquilo, é um tom de voz, uma tagline, mas a gente faz isso visualmente. A gente constrói narrativas visuais em cima do nosso processo criativo. A nossa criação de marca, ela tem que ser fundamentada em algo conceitual antes de materializar. Por isso que a verdade é tão importante. Por isso que o tema aqui é trabalhe com a verdade. Ela vai te sustentar ao longo de todo o seu trabalho, o seu processo criativo. E a gente precisa sair do raso, do óbvio, do simples, para poder achar uma perspectiva que privilegie aquela verdade de uma maneira diferente. Porque quando a gente fala da mesma coisa, da mesma forma, a gente não gera a pregnância necessária. As pessoas veem, pô, legal. Ela já foi impactada tantas vezes por algo tão similar, que tem o mesmo discurso, que você nem sabe de onde é mais. Pô, mas eu vi isso aonde? Por que é aquilo? Se você conta uma história, e aí tem um professor uma vez me falou, uma aula de semiótica, sobre como a gente guarda as coisas. Então, quando você for ensinar um caminho para alguém, se você falar, olha, para ir na casa de fulano de tal, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, frente. Pô, chato pra caramba, né? Olha, para ir na casa do fulano de tal, ele é um belo cozinheiro. Você vai fazer o seguinte, você vai sair aqui, tem uma pracinha, uma igreja, essa igreja azul, minha mãe casou nessa igreja. Puta, foi uma festa legal pra caramba. Você vai virar nessa igrejinha. Aí você vai reto, né? Virou esquerda ali, você vai reto. 2 quadras, tem uma banca de jornal. Puta, eu estourei o dedão naquela banca de jornal já. E, vira ali. Qual história que você vai lembrar? Da que simplesmente te mostra o que você precisa ou que já te entretém? Faz você gerar uma conexão com aquilo. Então é isso que a gente busca na construção de marcas também. A gente precisa trazer essa conexão de formas diferentes, criar uma narrativa, essa narrativa é visual, ela expressa a marca de maneiras diferentes. E quando a gente pensa na ideia, a gente precisa
trazer ela de uma forma fora do óbvio. O que é o óbvio? O óbvio é a primeira conexão que a pessoa tem com aquela ideia ou com aquela verdade. Então, se a ideia é falar sobre como esse produto é saboroso, se eu demonstrar o produto de cara, eu posso trazer o Appetite Appeal de ser bonito, mas tantos outros mostram da mesma forma. E se eu falar que com aquele sabor eu consigo ver estrelas, eu consigo trazer outra coisa? A ideia é ruim, é a minha primeira ideia, mas e se a gente pensar sobre como trazer o sabor daquilo? É uma forma diferente de contar sobre um tema que provavelmente seja simples. E é isso que a gente precisa fazer. Aqui que está a engrenagem e a dificuldade do nosso trabalho. Encontrar uma forma relevante para contar sobre algo que talvez seja muito óbvio, muito claro, ou que pode ser difícil de qualquer forma, mas contar de uma maneira diferente. Olhar sobre aquilo e começar a ver por outras óticas. E naturalmente é o que acontece no nosso dia a dia. Como eu falei, se a gente pegar 10 briefings de projeto para 10 profissionais, um briefing para 10 profissionais, vão sair projetos diferentes, porque cada um vai achar uma solução para aquilo. Então, quando você tem uma ideia, você ainda tem que trabalhar para aquela ideia trazer de uma forma diferente todo o universo criativo. Então, você precisa ficar fazendo associações. E se eu contar dessa forma? Mas e se eu falar desse jeito? Poxa, mas do outro jeito era legal, mas eu posso trazer um pouco. E aí é o pedalar, né? O brainstorming ajuda isso, porque você fica trazendo opções, uma vai ser boa. Aí uma mais outra vai ser ainda melhor. Alguém que não estava naquele processo, viu, participou, falou, pô, mas eu vi uma vez que já tinha algo desse parecido, e se a gente mudasse para cá? E aí começa a criar corpo. E aí na hora que você vê que aquilo está lapidado, perfeito, você fala, pronto, agora eu vou materializar. Ou então você já está até testando e está fazendo e está funcionando. E aí você tem um projeto que tem conceito, que tem uma forma de ver isso de uma maneira diferente e que você consegue materializar ele de uma forma que seja atrativo, que comunique a mensagem. Então a mensagem ainda continua dentro do nosso contexto. O tema que parte é toda a nossa ideia, nosso conceito, e para quem chega ao receptor, a gente precisa vestir a nossa marca com essa comunicação. Eu falo que o que a gente faz é fácil, mas a gente precisa dificultar muito para ele se tornar fácil. A gente precisa achar muitas formas diferentes para que ele seja válido e crie potenciais para o nosso cliente e para a gente mesmo. Queria dividir com vocês um projeto que muitos já devem conhecer, quem já me conhece, quem não conhece, vou apresentar aqui, chama-se Los Dos. E esse Los Dos é justamente por esses dois personagens aqui, donos do Los Dos. Eles são dois chefes executivos, e quando eles foram abrir o Los Dos, eles já trabalhavam para outros restaurantes fazendo cardápio, né, chefe executivo de outros lugares, mas eles não tinham o próprio restaurante. Eles já eram conhecidos no mercado pela gastronomia, e eles tinham o desejo de criar um restaurante com a cultura mexicana, e eles tinham uma dificuldade que não parecia dificuldade a primeiro momento, mas no briefing eles detalharam sobre todo o processo, como eles iam fazer a comida, como eles dividiam ali, cada um tinha uma visão, um tinha o tropo, que é o peão, né? E tinha a carne do taco, o outro tinha uma visão mais vegetariana, do taco de brócolis, de outras coisas. E eu senti que eles já tinham algo ali de visões dentro deles mesmos diferentes. Quando a gente foi para o call de alinhamento, eles estavam falando sobre o espaço. E eles falaram na brincadeira, puta, mas vai dar muita briga. A gente vai se cotovelar lá, porque a gente tem uma portinha em Pinheiros, no bairro de São Paulo, que é 10 metros quadrados ali, para ter toda a cozinha, todo o estoque. E aí o restaurante fica na rua, que é um restaurante popular, no sentido de ser simples, mas uma comida extremamente saborosa. E eu senti ali que tinha um ponto de tensão. Não era a verdade deles inicialmente. A verdade deles é a comida. Eles vão fazer comida. O taco deles é incrível. É literalmente feito como é feito no México. A tortilha ali que eles fazem é realmente muito tradicional. Não tem nada customizado diferente. A gente poderia falar muito mais sobre isso.
Mas quando eles trouxeram uma verdade tão forte deles, por quê? Porque eles dois têm um espaço pequeno e que eles têm essa dificuldade deles. Aquilo é deles. Nenhum outro lugar divide essa dificuldade. E disso, eu, depois de pensar, trazer muito, eu trouxe a luta livre. A luta livre é da cultura mexicana. Ela tem um histórico, mas ela não é da gastronomia. Mas os lutadores são dois, num espaço restrito, lutando pelo entretenimento, que é uma luta, ao mesmo tempo é uma dança, é falso e é verdadeiro. E eu pensei, fiz uma analogia, e essa foi a ideia. Falei, poxa, e se eu trouxesse a luta livre no contexto do restaurante e eles sendo lutadores? Porque eles estão lutando pela gastronomia e eles, ao mesmo tempo que eles são dois, eles são um só. Eles vão ter que se aguentar ali. Então, isso já ajudou no símbolo, que é a máscara. E aí, olha como a ideia, a verdade, o conceito ajuda muito. Nos potencializa a criar uma narrativa. Quando eu entendi que a luta livre era um tema a ser trabalhado, tem todo um histórico ali. A máscara tem uma significância do personagem da luta livre, não pode tirar, tem uma regra, não pode tirar. Ela tem cor, o El Santo era o principal lutador, era rosa, roxo e prata. Tinha muitas significâncias já, a tipografia letras móveis que faziam os pôsteres, elas tinham essa serifa slab meia suja, meia quebrada pelo tempo. Então, olha quanta linguagem já vem disso, e eu posso trazer à tona num projeto rico em cultura, que fala sobre uma verdade de uma forma diferente, que não está usando a comida como pretexto, mas ela faz parte. Tem todo um molho ali que gera uma diferenciação para esse cliente, que tem tantos outros clientes que também trabalham a cultura mexicana, que normalmente vai para os clichês, os estereótipos da bandeira, Dia de los Mortos, a pimenta, a caveira, porque são significados mais simples da cultura. Aqui, ainda que usando a cultura da luta livre, já é um nível diferente e ainda assim trabalhando em cima para que ela seja ainda mais diferente, criando significância para algo que era uma máscara simples, agora tem duas. Quais são os golpes, como que é a sequência de golpe que eles fazem, são treinados, ensaiados. Então, a gente começa a trazer isso, e esse é um storytelling de marca, que gera uma conexão com a cultura. As pessoas têm interesse, e aí abre portinhas, é o famoso render. Eles iam se vestir de lutadores inicialmente? Não, mas eles se vestem. Terça-feira tem o taco em dobro, que são 2 lutadores que você compra e vem os 2 por conta do conjunto. E começa a trazer coisas que a sua ideia para resolver um problema ajuda o cliente a resolver o problema que ele nem sabia que tinha na loja. Começa a trazer um storytelling que ele pode contar. Disso a gente trouxe um cardápio que contava como comia o taco, que era mais fun, que era como se fosse a perspectiva dos lutadores. Então tem muitas coisas que vão crescendo em função disso. E partiu de uma verdade muito simples. Eles vão brigar dentro desse lugar. Disso veio a ideia, cultura, e tomou-se um projeto grande, bold, para o cliente. A questão de um mês saiu numa revista financeira aqui em São Paulo, que esse negócio de 10 metros quadrados fatura mais de R$200 mil por mês, com comida de rua, um taco de R$9. Eles ganham mais de R$200 mil. O sucesso do meu cliente é o meu sucesso. Se eu conto sobre isso, se eu falo sobre isso, se eu demonstro que essa diferenciação é tamanha, quantos outros clientes não têm desejo de fazer isso? E aí que a gente começa a ter uma proporção de se posicionar e trazer isso de uma forma diferente. Ter uma verdade muda a forma como a gente trabalha, a gente cria. Por isso que trabalhar com ela, usar ela em todas as partes do nosso processo, fazem com que tudo gere uma proporção ainda maior para o cliente e para a gente. E a gente faz isso cíclico. O próximo cliente vai ter uma verdade diferente. Eu vou achar uma ideia, vou materializar e vai ter um projeto tão grande quanto esse, diferente. Eu não vou pensar em gráfico antes, eu vou pensar na ideia, na verdade. Depois eu vou achar uma roupa para vestir tudo isso. Então, não invertam as posições. Não pense no gráfico primeiro.
Você viu o brief e fala assim, pô, esse projeto aqui vai ter uma cor muito foda. Às vezes aquela cor não faz nem sentido para a ideia que você está tendo. Então, traga o conceito antes. Eu sei que a gente vive da criação, a gente acha que isso é o mais importante, mas no final do dia não é o mais importante. Ele é o final de uma jornada. E a gente precisa ter claro essa jornada, porque senão a gente se perde muito e perde muito tempo. Nem entrei no detalhe, mas o meu processo é tão ágil, tão corrido, justamente por isso. Eu sei o que fazer em cada parte. Eu sei que preciso encontrar uma verdade, eu sei que preciso pesquisar sobre todos os detalhes, depois eu sei que preciso ter uma boa ideia, depois de tudo isso eu vou materializar. Eu sei o que fazer em cada momento. Se eu chegar e tentar materializar, eu vou ficar bloqueado, vou ficar parado, eu não sei o que fazer. Eu preciso conceituar antes. Então façam isso. Tenham uma verdade, identifique uma verdade, explore e traga isso do cliente. Não sei como é o seu processo de briefing, mas se você puder conversar com o cliente, converse, porque muitas vezes só o questionário não resolve isso. Esse projeto mesmo, o questionário direcionava todo para uma criação de uma marca que falava sobre gastronomia. No call com o cliente, fazendo videochamada, eles estavam brincando de, pô, vai ter treta. É um insight que você precisa. Você tira uma verdade dali e constrói uma narrativa extremamente poderosa. E normalmente isso sai verbal. O cliente expressa isso, porque quando ele fala com entonação. Ele consegue crescer esse ponto e fala, poxa, mas vai dar briga, hein? A gente vai brigar. Porque ele fala com prazer daquilo. Então, muitas vezes, lendo, você não consegue identificar. É muito mais dificultoso. Então, humanizem também o processo de vocês, porque a gente cria marcas que são humanas também. Vamos tentar tirar isso das pessoas. Maravilha? Obrigado pelo tempo de vocês e por poder dividir algo que faz tanto sentido para mim. Espero que façam para vocês também. Muito bom, cara, muito bom. Esse negócio da verdade aí, até tem na parte de imersão, é um negócio que vai muito a sério. E ali eu dividi tentei de alguma forma arredondar para o pessoal ensinar o que tu faz numa imersão, né? E aí eu coloquei, para onde tu olha, o que tu escuta, o que você sente, parte sensorial, que você pega, sente o cheiro. Então, eu sempre divido essas três partes. E aí eu coloco alguns projetos como exemplo que se eu não tivesse ido lá, não tivesse olhado, estando presencialmente lá, eu peguei aquela verdade, né? Que ali, se eu não me engano, na Blend eu coloquei o projeto do Bravamol, que eu fui lá e vi uma plaquinha de arquitetura, por que foi feito toda a arquitetura, tinha todo um lance de sustentabilidade real ferrado, assim. Pô, se eu não tivesse ido lá, não teria visto aquilo. O escutar, que a gente falou, tu sentou na reunião e escutou os caras conversando. Eu coloco como exemplo o projeto da Yellow. O cara falou, eu vou trazer criança com Down, vou trazer idoso para trabalhar ali, vai ser um lugar inclusivo e vai ser assim, e continua falando do sistema. Peraí, esse cara tem um propósito muito forte que ele não tá ligado. Então isso é muito real, cara. É isso que tu trouxe como verdade, eu chamo o DNA, né? Mas se o cara descobrir essa parada, não tem erro, cara. Não tem erro. E o conceito também que tu falou, né? De a parte conceitual, ela tem que ser grande e pesada no processo ali. Eu também coloco isso na Blend ali e deixo bem claro, porque um projeto, quando o conceito está errado, já era, é reprovado. Você mirou errado já, mirou errado já, o conceito, todo o resto tu pode errar. Errou na tipografia, errou na cor, errou no símbolo, tudo consegue consertar, mas se o conceito estiver errado, se tu não achou a verdade lá, já era. Então faz muito sentido, cara, muito bom. E algo que é muito relevante, eu não trato isso como um mantra que a gente precisa buscar no mercado, que é 100% de aprovação, porque isso é uma falácia, a gente tem que trabalhar para achar o melhor. Se o melhor não vir na primeira vez, que seja na segunda, tudo bem. Mas, quando a gente tem uma grande verdade, a gente identifica aquilo e constrói toda uma narrativa e uma marca sobre isso, isso é do cliente.
Isso é algo que é dele, ele consegue identificar. E dificilmente ele vai recusar algo que foi dito por ele, que é dele, que é tão real, para materializar algo tão importante para ele. Então é uma comunhão que quando o cliente começa a entender, ele fala, poxa, é verdade, né? Isso é meu mesmo, é real. E ele se entusiasma com essa criação. Então, é óbvio que tem níveis diferentes disso acontecer, mas é algo que facilita a nossa aprovação, porque é uma narrativa tão próxima e íntima do cliente que é como se a gente estivesse dando voz a ele mesmo. A gente está trazendo algo que talvez ele não tivesse claro, ele não tivesse comunicando, e a gente, olha, estamos comunicando sobre isso. E a gente fala de uma forma visual e traz toda uma representação. Então é muito significativo para o cliente também. Ô, André, e no teu processo, que eu sei que eu conheço teu processo já, né? Tentar mostrar um pouco pro pessoal que não conhece, de forma bem resumida, óbvio. Mas para tu descobrir a verdade ali, é uma tarefa fácil, sim? Tu tem a facilidade de, tipo, porra, pegar numa reunião, pegar no ar, como é que é pra ti isso, assim? Eu, por muito tempo, eu ficava nervosão nas reuniões, então eu tinha que gravar, e deixava muita coisa passar. Hoje em dia, já, a gente vai pegando feeling, né? Tem coisas que... A gente vai aprendendo a lidar com isso, e é natural também. A tensão, no início de qualquer carreira ou qualquer negócio também é dificultosa, isso vai atrapalhar a gente ter a visão de identificar isso. Não é uma certeza que a gente vai ter sempre no mesmo ponto. Então, por si só, já coloca a gente num estado de atenção para estar pleno ali, escutando, vendo, achando possibilidades. Eu divido esse processo de briefing em dois momentos, e um momento é mais frio, outro momento é mais quente, literalmente para poder ter mais a visão do todo no início e identificar possíveis verdades e possíveis pontos a serem aprofundados e também ter dúvidas, esclarecer. E disso eu tenho uma decupagem que eu já começo a identificar pontos interessantes. Para quê? Para quando eu chegar no segundo momento de ter uma conversa quente com o cliente, conseguir me aprofundar e me dedicar na busca de algo que eu posso sentir. E é quase que uma validação. Eu posso perguntar, o cliente se entusiasma para contar, ou então eu falo sobre isso, ele reforça que realmente é aquilo, e a gente começa a detalhar. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que estar atento para descobrir, se eu conseguir identificar isso, eu posso trazer para a conversa, para reforçar e para aprofundar. Eu tenho algumas fases para fazer isso. Tenho no questionário, eu tenho call, eu tenho na decupagem geral, depois de tudo, e avaliar. Eu também gravo essas reuniões para poder avaliar num momento diferente, e a gente vai filtrando e entendendo até achar claro, falar, bom, isso aqui é um ponto muito relevante e a gente consegue trazer isso para trabalhar depois de todo o nosso processo. Nossa, muito bom. Muito bom. Cara, eu tenho só que te agradecer, porque, pô, mais uma aula muito boa mesmo. Queria eu, quando estava iniciando no design aí, apesar que a maioria do pessoal que está na Blend hoje ele não é iniciante. Isso me surpreendeu bastante. A maioria com mais de 5 anos. Mas queria ter tido acesso a esse tipo de aula, porque, pô, o que tu resumiu aqui é assim, ó, é a assertividade de um projeto, cara. Se pegar na veia ali, ó, e aquilo que eu falei, teve uma aula que eu não lembro qual que era, que eu falei de apresentação, falando a parte do emocional, né? Pessoas, o tipo de cliente, o mais racional e o mais emocional. Se tu pegar na veia com storytelling maneiro, e tu achou aquela verdade, cara, a pessoa chora na reunião. Não tem erro, é muito bom. Então, acho que tu conseguiu trazer aí uma parada muito massa para nós. Valeu mesmo. Imagina, eu fico feliz de poder trazer algo que eu realmente utilizo na minha didática aqui, no meu processo interno. Quanto mais a gente trabalha o nosso processo, não estou falando que vocês precisam utilizar o que eu uso, o que todo mundo faz igual, porque cada um vai achando o seu jeito e a gente vai ficando bom nisso. E até faz sentido, pelo que você falou, do público, né? As pessoas que estão se preocupando com a criação inicial, elas estão resolvendo problemas iniciais, técnica, estão se preocupando com algo mais
pontual do fazer. Aqui a gente está literalmente afiando o machado. Para quê? Para achar as coisas de uma forma mais assertiva, construir num nível maior, que já tem a parte gráfica consolidada, como que a gente traz algo a comunicar de uma forma diferente, trazer a relevância da marca que possa trabalhar o valor, e a gente consegue achar maneiras diferentes de criar narrativas mais poderosas. Então, faz sentido mesmo, eu também sinto isso no meu curso no LED. As pessoas têm mais expertise, elas estão numa curva de aprendizado diferente, e faz total sentido, e é bom para a gente poder estar dividindo com essas pessoas algo que realmente vai impulsionar o trabalho delas, né? Porque a gente vive disso, a gente tem certeza que isso funciona, trabalhando diariamente é muito, muito importante. O outro ponto que você tinha falado, eu não vou me recordar, desculpa. Não, é isso, é bem isso, achar esse ponto aí é um projeto aprovado, não tem erro. A não ser que vacile no decorrer. E é massa que, pô, quando você fala de projeto consistente, eu sempre tento bater em cima disso, porque é engraçado você olhar. Eu não sei se é só com nós que já estamos numa certa caminhada aí, né? Mas a gente bate o olho em alguns Instagrams, assim, tu olha, assim, tem uns projetos que tu olha assim, porra, que foda. E não é pelo mockup, não é pela apresentação, é pela a ideia, de onde saiu, de onde... e aí tu vai ver e é isso, o cara conseguiu ir lá, é cirúrgico, né? Foi lá e... sabe? Tem uma maturidade também do nosso lado de conseguir visualizar isso, entender o que é gráfico e o que tem algo por trás para ser construído. Do mesmo jeito que a gente tem essa maturidade, um cliente que está num nível diferente de consciência, ele também consegue identificar profissionais que são capazes de fazer isso. Porque até pela amostragem, a gente consegue ver coisas que são gráficas que são muito parecidas, que são variações, que você não tem algo que amarra muito bem ali. E não é um projeto ruim, é um projeto que funciona. Mas, muitas vezes, para trazer algo que é diferente, você precisa comunicar algo diferente que não está na parte gráfica, muitas vezes. Está por trás disso, que é o conceito, que é algo do cliente, e a gente traz isso de uma forma mais real, né? Que aí gera uma conexão maior com o público. Então, eu entendo que a gente pode sim pensar na assertividade, e é muito bom, mas também quando a gente tem uma recusa, normalmente é porque o cliente já conseguiu identificar que aquela não é a verdade dele e ele te traz. Então, normalmente funciona dessa forma. Olha, eu entendo que você está trazendo aqui, eu acho que não é isso que a gente precisa comunicar. A gente precisa comunicar isso aqui. E é uma verdade também muito poderosa, porque ele passa por um momento de entendimento. Quando você apresenta, ele está ali fazendo uma decupagem disso, e aí ele pode analisar e falar, poxa, mas não é exatamente isso que é o que move o meu trabalho, o que eu quero que as pessoas sintam. E aí, com isso, você tem uma grande verdade, é só voltar a trabalhar e reapresentar. Então, todas as vezes que eu tive um projeto que foi recusado, reprovado em função de não atingir o êxito, todas as vezes o projeto ficou muito melhor. Por quê? Porque ele tem algo a ser trabalhado que é realmente a verdade do cliente. E aí a gente consegue trazer isso à tona de uma forma gráfica e poderosa. Muito bom. Trouxe uma ótica totalmente diferente do cara encarar essa recusa, né? Isso, até aproveitar esse final de aula para tirar um pequeno tampão do dedo que as pessoas precisam tirar. Nenhum jogador de futebol é campeão todas as temporadas. O engenheiro, ele tem a obrigação de no prédio não cair, mas o projeto dele vai ser provado, vai ser revisado por outras pessoas, o computador vai ajudar, tem muitas coisas que vão validar aquilo em profissionais diferentes. Às vezes o dentista não está no dia bom, não saiu o produto do jeito certo, ele vai ter que refazer. Isso é natural de todos os mercados, todos os profissionais têm isso. Então, a gente também não pode se cobrar de ser 100% assertivo, porque a gente está lidando com situações humanas também. Às vezes você não conseguiu captar exatamente a intenção, mesmo com o seu processo de briefing e tal. Não se cobrem ao ponto de achar que tem que ser 100% assertivos. O que a gente tem que fazer é sempre um bom projeto, sempre com boa intenção, com bom direcionamento, criar algo realmente valioso. Se não for esse, vai ser o outro, ele vai ser tão valioso quanto. Esse é o propósito do nosso trabalho. Massa. Ô, André, fala um pouquinho aí, agora a gente encerra o nosso conteúdo de aula, né, e
Pô, quem tiver pergunta, coloca aqui embaixo, né? Eu sempre falo, pessoal, coloca aqui embaixo, eu printo, mando pro André. Então, assim, vamos aproveitar embaixo, já vou colocar também quando o André esteve no Conectando, no Bastidores, que o Behance não mostra, vou abrir um projeto lá, que, se não me engano foi uma cerveja, né? Muito maneiro também, foi uma aula. Lá ele mostra o processo. Isso, ele mostra todo o processo de construção dele. Já é uma outra aula. E, André, fala um pouquinho aí da tua mentoria, o que tu tem hoje de produto para quem quiser já ir lá dar uma conferida. Como é que tá nesse momento? Maravilha. Hoje eu tenho 2 produtos que eu posso dividir com a comunidade. Ele é bem pontual, que é literalmente todas as ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia para agilizar ainda o processo. Então, toda a parte de precificação, a parte de orçamento, o tipo de cliente que eu divido em PMG, briefing, a template de apresentação, template de MIV, tudo isso eu tenho um pacote, né, que eu utilizo para lidar com o cliente de maneira mais prática e entregar tudo de maneira com qualidade e que não tome meu tempo. Então, eu tenho documentos de copy para conversar com o cliente, literalmente para só copiar, colar e facilitar, desde o início até o fim do processo. Então, isso é um produto chamado de File, ele é bem pontual para agilizar todo esse processo e não vai transformar o seu trabalho melhor, ele vai fazer o seu trabalho mais fácil, tá? A apresentação, ela tem um template, um padrão, e tem toda a lógica dela, mas você vai construir essa apresentação com o seu projeto maravilhoso. Então, não vai fazer com que você tenha uma entrega melhor por isso. Vai facilitar que você faça isso mais rápido. O segundo produto é o EDRD, é um curso que eu estou construindo ao longo de 2023, então a gente está quase no final ali, mas ele foi feito conteúdo online e o conteúdo gravado, e ele é um curso amplo, que engloba desde a parte de posicionamento, todo o processo, toda a parte de criação de marcas, a parte de design mesmo, então design, tipografia, cor, tem a parte de portfólio, como construir portfólio, pontos de contato, fechamento de arquivo, gerenciamento de tempo, gerenciamento de projeto, é bem completo, é algo grande que está sendo construído e tenho me orgulhado bastante da jornada que eu tenho feito de aprendizado com esse curso. Por que eu digo isso? Quando eu comecei a fazer esse curso, eu não queria só criar um produto e entregar no mercado. Eu queria aprender com isso. Então, eu fiz os encontros ao vivo ao longo do ano para ir evoluindo a metodologia, a forma como eu posso dividir esse trabalho, porque eu sou alguém que vive do design mesmo. Então, minha frequência é muito alta e a minha didática, ainda que eu gosto de falar, eu tinha que aprender muito. Então, foi um aprendizado. Eu potencializei meu tempo aprendendo, fazendo um curso. Então, foi algo também muito prazeroso. Eu pude me divertir e pude dividir também. Esse curso está quase no final. E depois, a partir de 2024, ele vai ser um curso que vai ser vendido, um pacote dele como todo, já gravado. Massa. Então, a mentoria não tem mais. Acabou. Esse ano, a mentoria não aconteceu. O que eu fiz foram os encontros do curso como mentorias. Eu trouxe essa didática de lidar com as pessoas junto com o conteúdo, perguntas, então tem um pouco desse tom. Para 2024, eu penso em ter uma outra entrega, de uma forma diferente de mentoria, e aí 2024 é outra história. Entendi. Muito bom, adoro isso, cara. Quem fez, né? Quem aproveitou e já era. Muito bom, cara, muito bom. Para Vou colocar o link falar, aqui. falar que eu não tenho, eu tenho as mentorias que eu fiz gravadas com um valor totalmente irrisório, literalmente para quem quiser ter, poder comprar. Eu chamei de Admentor Offline, porque eu não estou fazendo mentoria online. E é literalmente um valor só para quem quiser ter, porque eu não queria ganhar muito com isso, porque a intenção era para as pessoas que estavam ao vivo. Cara, recomendo. Inclusive, eu falei na Blend em algum momento. Citei você várias vezes aqui, André, né? Só para tu saber, tá? Poxa, fico muito feliz. Eu fiz, e aí o que acontece? Eu peguei e coloquei. Seu áudio.
Você me ouve? Agora eu te ouço. Voltou? Voltou. Voltou. E acabando, eu tô sem meu microfone hoje. E aí acontece, eu peguei o processo do André e tipo assim, ó, sabe aquela história assim, tipo assim, ó, só tá aqui, ó, tá pronto. O André é sistemático, é bem diferente do que tudo que vocês viram que eu faço. O André assim, ó, ele produz muita coisa muito rápido, né? E aí então tem que ser bem esquematizado. E eu não sou um cara organizado, né? Aí eu peguei e disse, quer saber? Aquela história, não enche o saco, só faz como tá aqui, ó, a cartilha e vai, né? Peguei e fiz certinho um projeto exatamente como tu faz, só para ver. Inclusive até a mesmo igualzinho que tu ensina ali. E, cara, deu muito boa, assim, foi bem... talvez acho que um dos poucos projetos que eu não precisei ficar amanhecer trabalhando. Mas recomendo a galera ver, porque vale a pena. Pô, que legal. E processo é algo que ele é feito para nos ajudar. A gente pensa que o processo engessa as nossas ações e faz com que as coisas saiam sempre igual. Pelo contrário, a gente só tem clareza e controle do tempo e das ações. Eu sei o que precisa fazer no tempo que precisa fazer. O que vai ser feito ali é totalmente variado em função da criatividade. A ação eu sei que é pesquisa, então vamos para pesquisa, mas o resultado dela vai ser sempre diferente. Então isso nos ajuda a controlar o nosso tempo, a nossa entrega e o resultado, a gente consegue garantir que ele tenha a execução de todas as fases que vão levar ao êxito, né? Então, que bom que te ajudou aí, ajuda muita gente. Eu recebo feedback de que o processo tem facilitado a criar novas ideias e trabalhar de uma maneira criativa, e também aqui não é a forma como precisa ser assim. Pega isso, traz para a sua realidade, lapida e traz algo melhor para você. Massa, muito bom. É isso, então. Foi a nossa aula de a verdade da marca, né? E, pô, muito bom mesmo, né? Muito bom. Vocês querem deixar uma mensagem pro pessoal de saideira e a gente vai encerrando por aqui. Quero agradecer o convite. Obrigado mais uma vez por poder aqui dividir com você e com todo mundo a forma como eu penso. E não vou me prolongar, falei bastante. O pessoal já me conhece, tem minhas redes aqui. Quem quiser me chama, eu respondo na DM. Fechou, então. Eu vou... a gente já volta a conversar, daí encerrar a gravação. Mas, pessoal, quem assistiu a parada aqui, ó, vai ali no estrelinha e dá nem que seja uma estrelinha, que é a forma do Hotmart avaliar se a gente está fazendo alguma coisa decente. Os caras são chatos, né, André? É complicado. Para eu conseguir colocar essa parada no ar, vocês não tem ideia. Eles são bem... Mas, por um outro lado, também tem o lance da segurança e tudo mais, é interessante. Então, vai lá e dá uma estrelinha ali. No YouTube a gente pede like, então aqui dá uma estrelinha. Beleza, galera? Comenta aí embaixo o que tu achou dessa aula. Coloca o que você pensa sobre. Interage aí e vamos que vamos. Tá bom? Até a próxima. Tamo junto.